Epístola aos Gálatas. Essa epístola tem 6 capítulos. O autor é Paulo, ele mesmo assinou, você vai ver lá no capítulo 1, versículo 1, começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E aí no versículo 2, as igrejas da galáxia. A data precisa, ela é incerta, sabe? Pois depende da localização dos verdadeiros destinatários da mesma, dessa carta, né? Se eles residiam ao norte ou ao sul da galáxia. Caso tenha sido escrita pelas igrejas fundadas por Paulo durante a primeira viagem missionária ao sul da galáxia, então a data pode ser entre 48 e 50 depois de Cristo. Mas se for escrita às igrejas fundadas durante a segunda viagem missionária ao norte da galáxia, então a data é entre 55 e 57 depois de Cristo, que é a mais provável, né, segundo as Bíblias, a Bíblia das Mulheres, né? Segundo Hermínio Miranda, é a quinta carta escrita e teria sido escrita em Éfeso, na Macedônia. O pano de fundo dessa carta, do contexto, né, é a influência da cultura grega e romana estava gerando confusão aos recém-convertidos das novas igrejas e muitos membros de um partido judeu legalista, que são judaizantes, né, ensinavam que a salvação dos gentios devia incluir a circuncisão judaica e a adesão à primeira lei mosaica. O propósito dessa carta, Paulo apresenta uma forte defesa à sua missão apostólica. Sabe por quê? Porque eles diziam que Paulo pregava uma distorção do evangelho de Cristo, que ele nem era apóstolo verdadeiro, porque ele não tinha recebido a missão diretamente de Jesus, tá? E por isso ele estava em desacordo com os verdadeiros pregadores e estava à procura unicamente de favores humanos. Paulo prova, na primeira parte dessa carta, que pregou o verdadeiro evangelho do Cristo. Ele reivindica a sua autoridade apostólica, declarando ali no capítulo 1, do versículo 11 ao 12, o seguinte, abre aspas, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de um homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. E aí ele confirma que seu evangelho foi aprovado por Pedro, por João e por Tiago. Está lá no capítulo 2, versículo 1 ao 10. E ele lembra o incidente em Antioquia, onde ele defendeu a pureza da doutrina, defrontando-se com Pedro. Está lá no capítulo 2, versículo 11 e 21. E o outro propósito era enfatizar a justificação pela fé somente, né? E apresentou instruções para uma vida cristã. Os destinatários nós vimos, as igrejas ao redor da região da Galácia, né? Esse era o nome Galácia, esse nome era controvertido. É uma região ali ao norte da Ásia Menor, onde no século 3 ao 6 filaram algumas tribos celtas e seria uma província romana, né, que abrange mais ao sul, a Psídia, a Frígia e a Licaônia. Esses serão os primeiros destinatários, mas a sua mensagem se ajusta às igrejas de qualquer época, certo? Até nós hoje. As características literárias dessa carta, ela segue um estilo típico do primeiro século. É uma carta grego-romana. Encontra-se numa forma de uma carta pessoal, tá? Os temas dessa carta é, primeiro, a justificação pela fé e não pela obediência da lei mosaica e a circuncisão. Segundo tema, né? A liberdade cristã, que é uma liberdade da lei e liberdade para servir a Deus, que é uma liberdade diferente da que a gente pensa que é. E a terceira tema seria a orientação para uma vida cristã. Então vamos ver alguns versículos dessa carta. No livro Aprendendo com as Epístolas, o Luiz Rodrigues da Cruz diz o seguinte, nessa altura, vamos começar. Começa assim, já estou com Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo que vive em mim.
Essa frase está aí nessa carta a Gálatas, está no capítulo 2, do versículo 19 a 20. Nessa altura do seu postulado, Paulo está de maneira tão integrada na sua missão, sofrendo os percalços, as labutas da sua tarefa, que ele se sente crucificado também. Ele diz, pois não mais vive a sua própria vida, mas está integralmente preso ao trabalho de divulgação da Boa Nova. Após tantos anos de dedicação constante ao seu trabalho missionário e a sua integração total com a doutrina do mestre, ele justifica a frase de Paulo, né? Não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A segunda versículo que nós vamos retirar dessa carta de Gálatas está assim: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. Está no capítulo 3 dessa carta, no versículo 28. Essas palavras de Paulo caracterizam o sentido universalista da doutrina cristã. O cristianismo nascente pelo trabalho intenso de Paulo, ultrapassando longas fronteiras da Palestina, derramando-se pelos países banhados pelo Mediterrâneo, penetrando até em Roma. Então, Jesus revelou que o plano de redenção, da salvação, é para todos, pois Deus não faz distinção entre as pessoas. Com Jesus, nós compreendemos que se faz necessário libertarmos das crenças antigas, sobretudo da crença de que simplesmente o cumprimento de rituais exteriores podia conduzir um homem a Deus. E aí tem um versículo: pois em Cristo, Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. Tá, Gálatas 5:6, é ele dizendo que não adianta negócio de circuncisão, se tá ou não tá. O que mais importante é a fé e a caridade. Isso sim é seguir Jesus. E a segunda parte da carta, do capítulo 3 em diante dessa carta a Gálatas, Paulo demonstra a importância da fé no Cristo, para que o homem possa verdadeiramente conhecer a verdade. Para que isso aconteça, era necessário o estudo da Sagrada Escritura do Evangelho, mas também da sua vivência. E Paulo fala que é preciso conservar a liberdade cristã e não abusar da própria liberdade. Olha como ele escreve no capítulo 6, do versículo 7 e 8, a Gálatas. Olha como Paulo escreve: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semear na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Humberto Holden nos fala, né? Previne o apóstolo que não se entenda mal a liberdade cristã do Evangelho, como sendo uma carta branca para uma vida sem freio nem lei. Quando essa liberdade é o perfeito domínio do Espírito sobre a carne. Quer dizer, porque ele falava de liberdade, né? De sair, de não seguir as leis, as regras de Moisés. Então ele falava em liberdade, então ele diz: cuidado, não interpretem mal o que eu quis dizer sobre a liberdade, porque a liberdade cristã está em dominar a carne sobre o Espírito. É isso. Abraços fraternos.